Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar nossa aula de geografia, ok? Vamos iniciar, certo? Nós hoje vamos estudar no nosso livro. Você está vendo o Pitanguá, onde quantas paisagens diferentes existem em um município. Você já viu alguma paisagem como esta? Aqui é a paisagem, certo? Cite elementos que destacam na paisagem desse município. Isso, as lavouras, as vegetações, as construções, muito bem. É possível afirmar que o trabalho do ser humano transformou essa paisagem? Sim, o ser humano transformou as paisagens naturais nas paisagens culturais que as compõem o município, tanto no espaço urbano quanto no espaço rural. A foto foi obtida a partir de qual ponto de vista? Vertical, horizontal ou oblíquo? Isso, ou na visão oblíqua, não é isso? Que são os pontos de vista, como é cada um deles, perfeito? Nós já vimos semana passada, né, a visão. Na geografia, a visão ela se refere ao ponto de vista em que temos quando posicionamos para retratar cartograficamente uma região. Existem esses três tipos de visão. Visão vertical é uma visão acima da área em questão, né? Isto é, uma visão de 90 graus. 90 graus. E a visão horizontal, também conhecida de frontal, é aquela que obtemos quando olhamos uma área ou objeto de frente. E aí já a visão oblíqua é a visão obtida ao observarmos uma área de cima e lateralmente de forma inclinada. Isto é, a pessoa está vendo a paisagem de cima, mas também levemente de lado. Vamos iniciar então nossa aula, o município e suas paisagens. As fotos a seguir você vai observar, ela mostra diferente paisagem de alguns municípios do Brasil. Então vamos observar com atenção. Essa primeira imagem que você está vendo aí no seu livro, ela é uma paisagem da cidade de Maceió, do estado de Alagoas, em 2017, que podemos observar os prédios, as avenidas, as praias, pois a cidade ela se localiza onde? No litoral, isso. Essa outra imagem, você está vendo as construções mais antigas, observada aí na paisagem da cidade, né, de Salvador, estado da Bahia, em 2015. São referências históricas de como era antigamente essa parte da cidade, ok? Essa outra imagem, você está vendo uma paisagem da cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, em 2017. A grande quantidade de construções, em sua maioria, são edifícios, né? Você está vendo? E forma como estão o quê? Concentradas. Indica o quê? Se trata de uma cidade com elevado número de habitantes. Né? Você está vendo muitas casas, muitos prédios. Então você consegue deduzir aí que é muito habitada. Essa outra imagem, é uma paisagem que é do município de Domingos Martins, lá no estado do Espírito Santo, 2014. Ela destaca ser o quê? A forma de relevo, a vegetação, em uma área urbana pouco extensa, né? As fotos que você observou, elas mostram, né, as paisagens com características muito diferentes. Por meio da análise dessa paisagem, podemos compreender melhor como os lugares estão organizados. Lembre-se que a paisagem é tudo o que os nossos sentidos captam de um lugar, além dos elementos vistos. Percebemos que a temperatura
o ar, os sons, a temperatura e os cheiros, certo? As diferenças entre as paisagens, elas podem ser identificadas pelos diversos elementos que as compõem. Pode ser os elementos naturais, certo? Ou seja, criados pela natureza, que são os rios, os mares, as florestas, os morros, etc. Os elementos culturais são criados pelos homens, como as casas, os edifícios, as pontes, as estradas. Tá? Vamos lembrar da aula semana passada sobre o município. Não esqueça que o município é uma divisão legalmente realizada um território, certo? São várias partes que compõem o mesmo estado. E a cidade é a área urbanizada de um município. E qualquer área urbanizada, mas também delimitada por um perímetro urbano, que também é legalmente estabelecida, separa a cidade do campo, certo? Portanto, o município é composto pelo campo, área rural, e pela cidade, área urbana. Perfeito? No seu livro, você está vendo aí na página, orientando-se pelo município, certo? Nas paisagens anteriores que nós vimos, você observou as paisagens com diferentes elementos, tanto naturais quanto culturais. Muitos desses elementos servem como pontos de referência para nos localizarmos. Podemos dizer, por exemplo, que a praça está ligada à biblioteca municipal ou à frente à loja de brinquedos. As pessoas também podem se orientar por meio dos pontos cardeais, que são o norte, o sul, o leste e o oeste. Uma das maneiras de se localizar esses pontos é observando o quê? A posição do sol. Isso porque todos os dias o sol aparece no horizonte, pela manhã na direção leste, não é isso? E se põe ao entardecer na direção oeste? Muito bem. Veja como alguns alunos encontraram esses pontos cardeais observando o sol no período da manhã, certo? Eles foram ao pátio junto com a professora. Então a professora ela pediu a Felipe, um dos alunos, que abrisse os braços de forma que o braço direito apontasse para a direção leste. Depois identificar o leste. O aluno encontraram os demais pontos cardeais. Olha só, então o que a professora pediu? Logo que chegaram à escola, os alunos se reuniram no pátio e observaram em direção que o sol estava aparecendo. Assim encontraram a direção leste, certo? A professora explicou que o braço esquerdo de Felipe estava apontando para a direção oeste. Ela também disse que a frente de Felipe estava no norte. Atrás estava o sul, certo? Aí você vai fazer essa atividade aí depois, tá bom? Vamos continuar. A rosa dos ventos. A rosa dos ventos é um símbolo que representa as direções das representações. Ela indica tanto as direções cardeais quanto as direções colaterais. As direções colaterais estão entre as direções cardeais. Observe a rosa dos ventos. Você está observando? Nós temos o norte, nós temos o leste, o sul, o oeste, certo? Que são os pontos cardeais. E nós temos os pontos colaterais. N e leste, que é NE, nordeste. L e S, sudoeste. Nós temos o S e o O, sudoeste. E o N e o O, noroeste, tá?
Então, Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste. Esses são os pontos colaterais, ok? Aí nós vamos ver a bússola, certo? Antes do surgimento da bússola, as pessoas que viajavam pelos mares ou por terra utilizam o sol. Elas utilizavam o sol e as demais estrelas para se orientar. Quando o sol estava encoberto por nuvens, os viajantes tinham muita dificuldade para determinar seus caminhos. A invenção da bússola permitiu a orientação mais precisa das direções que deveriam seguir, das direções que eles deveriam seguir. Então, a bússola é um instrumento de navegação e orientação, baseando-se nas propriedades magnéticas dos materiais ferromagnéticos do campo magnético terrestre. E a bússola é um objeto utilizado para orientação geográfica. Sua construção ela ocorreu tendo como referência a rosa dos ventos, que é composta pelos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. É um objeto, certo, com uma agulha magnética que é atraída para o polo magnético terrestre. O desenvolvimento da bússola da Terra, desenvolvimento da bússola data no ano 2000 a.C., certo? Aí vai fazer essa atividade nessas páginas, tá bom? Tchau, tchau. Abraço, criança. Até a próxima videoaula. Tchau.